Nós fomos na aula passada até o que seria o item 6 do material que estava disponibilizado, que foram os erros ao passar limpo. Foi isso, né? Falei de letra, falei de margens, falei de título e falei de erros ao passar um texto a limpo. Nós fomos até aí, que são os aspectos formais. Qual é a ideia hoje, pessoal? Agora eu vou seguir nesse painel, assim, e com itens que são bem importantes para nós, tá? Sétimo item que vocês têm aí, sétimo item é erros que acarretam desconto significativo de nota, tá? Erros que acarretam desconto significativo de nota. Primeiro, só para entender, né, pessoal, por que eu falo erros que acarretam desconto significativo de nota? Se nós cometermos erros de português, perdemos nota. Se o conteúdo for fraco, que não deixa de ser um erro, perdemos nota. Se a estrutura estiver mal construída, nós perdemos nota. Mas isso são os itens, digamos assim, mais gerais de um texto dissertativo. Vem previsto, inclusive no edital, que tem certos deslizes que são eliminatórios, que se a gente incorrer em algum deles, a gente está automaticamente eliminado do concurso, independentemente da qualidade geral do texto, certo? Então vamos ver aí quais são os erros que eles selecionam. Primeiro, pessoal, primeiro item, número de linhas. Número de linhas. Tá? Qual é o número de linhas, pessoal, que nós teremos de escrever? Qual é o padrão? É ter de escrever no mínimo quantas e no máximo quantas linhas? Mínimo de 20 e máximo de 30 linhas. Tá? Há pouco tempo, pessoal, se dizia que haveria desconto de nota proporcional ao desrespeito a esse limite mínimo e a esse limite máximo. Ultimamente, o que tem vindo em edital é que estará eliminado o texto que não respeitar o limite mínimo e limite máximo de linhas. Então, assim, se eles teriam coragem de fato dar nota zero para um texto que extrapolasse em 3 centímetros a linha 30, eu não sei se eles dariam, ou se tivesse uma palavra para além do limite máximo de 30 linhas. Mas, por bem, por segurança, não extrapolemos de maneira nenhuma, nós temos de terminar o texto antes do término da 30ª linha, certo? Antes eu só dizia assim, ó, o que está para além do final da 30ª linha não faz parte do texto, essa era a consideração anterior. Então, se tu deixou meia frase para fora ou numa linha extra, essa meia frase não era lida, tu teria o prejuízo da estrutura e da compreensão total do texto, porque teria meia frase não lida. Agora, o que eles disseram é que quem não respeitar limite mínimo e limite máximo estará sumariamente eliminado do concurso. Então, escreveu 19 linhas, FCC. Escreveu 19 linhas, está fora, escreveu 30 linhas e meio em tese, também está fora. Não fiquem muito neuróticos assim, tá? Então eu não posso nunca extrapolar a margem. Não deve, mas eles não vão considerar uma extrapolação de margem na linha 15 como um excesso que faz ultrapassar as 30 linhas. É só para não fazer o que muita gente fazia, só quem era mais perdido, que era seguir escrevendo, por exemplo, depois do término do texto, fazer uma setinha meio infantil assim e dizer o texto segue adiante depois desta linha 30, tá? Então não podemos respeitar limite mínimo e limite máximo. Mas eu tenho algo para dizer para vocês, duas coisas que são importantes, tá? Se um parágrafo termina sem que se preencha a última linha inteira, aquilo conta como linha efetivamente escrita. Não se preocupem, entenderam? Então, assim, no final da introdução, a 5ª linha do texto tinha só 2 palavras. É linha inteira escrita. Considera-se que nós já temos 5 letras, 5 linhas escritas. Se o primeiro parágrafo terminou só com uma palavrinha, considera-se que tem uma linha inteira escrita. Eu só digo para evitar, assim, né, eventualmente de deixar uma sílaba, por exemplo, né, no início da linha seguinte. Aí parece um recurso para dar uma alongada. Aí é melhor tu ajustar a última palavra e fazer a sílaba caber dentro da linha anterior. Mas tem uma palavra, é linha escrita, no final do parágrafo. Então vocês não precisam se preocupar assim, escrevi só uma aqui, então vou ter que escrever mais depois para completar. Tem uma palavra, a gente conta como linha escrita. Eu nisso aqui, pessoal, sou bem radical, tá? Bem radical em que sentido? Quando eu avalio e pelas avaliações que eu vejo das próprias bancas, mesmo a avaliação tradicional da FCC, por exemplo. Nunca vi um texto de nota máxima com 20, 21 ou 22 linhas. Nunca, em toda a minha vida, entendem? Já corrigi textos de 20, 21 a 22 linhas e eles costumam não passar de 70, 75, no máximo 80 pontos. Então eu diria para vocês o seguinte, ó, embora haja esse limite mínimo teórico, vocês vão ter que escrever no mínimo quantas linhas? Vamos fazer um acordo. Quantas linhas no mínimo?
Eu acho que 27 ou 28, literalmente, assim, é tu moldar o teu pensamento e o teu texto para fazer escrever 28, 29, 30 linhas, até para não ficar com o coração na mão, sabe, pessoal? Eu escrevi 21 e a última linha do segundo parágrafo tinha só uma palavra e eu cometi um erro que eu apaguei, será que eles não vão descontar e puxar para menos? Isso é uma angústia totalmente desnecessária. É muito mais seguro nós escrevermos bem pertinho do limite máximo de 30 linhas. Vou repetir o que eu falei na primeira aula. Não é justo, mas é o que a banca faz. Por que não é justo? Porque se a tua letra for bem pequenininha, 22 linhas, é mais texto do que um texto de 30 linhas com uma letra média ou 30 linhas com uma letra grande. Se a tua letra for bem justinha, tem gente que escreve com as letras bem amarradinhas, 20 linhas podem ser mais do que 30 linhas. Mas o fato é que o critério que a banca determina é de linhas, não de caracteres, nem de letras, nem de palavras. Então, escrevam bem perto do limite máximo, certo? Até porque eu acho duas coisas, pessoal. É muito difícil que seja argumentativamente bom mesmo um texto só com 20 linhas. Assim como é muito difícil que seja argumentativamente bom um texto de 30 linhas com uma letra grande. Falta espaço para que tu consiga escrever um texto bom argumentativamente. Com uma letra média ou pequena, tu não leva 5 minutos para ler um texto. Corrido. Se tu for ler corrido. Sem pressa. Só ler, assim, linha por linha. Se a letra for grande ou esparramada, tu lê em 2 minutos um texto inteiro. É muito difícil que em 2 minutos tu consiga fazer uma argumentação qualificada sobre absolutamente qualquer tema, certo? Então é tomar cuidado, escrever sempre perto do limite máximo e a banca fala, né? Letra de tamanho regular. O que é regular? A gente, quando vai ler um texto, a gente tem noção se a letra é grande, se a letra é média ou se a letra é pequena. A letra tem que ser no máximo média. Letra grande vai encurtar o texto e certamente a gente vai terminar perdendo nota. Certo? Então eu escrever 28, 29 ou 30. Na minha avaliação eu sou bem assim. Se alguém deixar 4, 5 linhas em branco, eu já faço um traço e escrevo texto curto. Tem que escrever mais, tem que ser próximo do limite máximo. Certo? Segunda coisa, pessoal, que existe aí. Fuga em relação ao gênero. Isso aqui também é anunciado no edital como sendo um erro eliminatório ou quase. Fuga em relação ao gênero. Aqui eu vou dizer duas coisas para vocês, quer ver? Eu vou fazer uma pergunta e mesmo que vocês respondam só mentalmente, a tendência é que essa resposta mental venha incompleta, quer ver? Qual é o gênero em que vocês vão ter que escrever? Vocês vão ter que escrever uma? O que tu diria? Vão ter que escrever uma? A palavra que nos ocorre é dissertação, né? Eu vou ter que escrever uma dissertação que não é uma narração e não é uma descrição. Só que a gente não vai ter que escrever só uma dissertação. Escreve aqui do lado de novo para tu te lembrar qual é o gênero em que tu tem que escrever. O gênero que tu tem que escrever é dissertação, o quê? Argumentativa. Lembra disso. Dissertação argumentativa. Como? Se sem querer vocês escreverem uma dissertação expositiva, já é desvio em relação ao gênero textual solicitado, entendem? Então, não basta só dizer assim, pô, por que tu me descontou lá em relação ao gênero? Ou, por exemplo, se não for em relação ao gênero, em relação ao tema, se eu não fugir propriamente. Porque, assim, ó, eu sempre brinco com isso. A palavra fuga é para quem é louco, entendem? Não. O aluno que está minimamente centrado, minimamente equilibrado e minimamente preparado, ele nunca foge do gênero, nem foge do tema. Porque fugir do gênero seria fazer o quê? Escrever uma narrativa. Uma menininha muito bonitinha costumava ir todos os dias de manhã ao supermercado. Acordava cedo e caminhava pela rua até o estabelecimento. Isso seria uma narrativa. Ninguém vai conseguir escrever um texto narrativo, nem um texto descritivo. O que a gente pode fazer é uma dissertação não argumentativa. Isso não é fuga do gênero. Isso é o quê? Isso é um desvio, é um tangenciamento do gênero, mas já gera problema de nota. O que seria fugir do tema? Antecipando o que vem daqui a pouco. Fugir do tema é falar do quê? Mudar total. Pediram para falar de Copa do Mundo, tu falou de amor. Pediram para falar de paz, tu falou de ética. Isso é fuga do tema, é se tu nem cita. Tu fugiu se tu nem citou. Se eles pediram para falar dos aspectos turísticos da Copa do Mundo e tu falou da corrupção na Copa do Mundo, tu não fugiu do tema, porque lá no teu texto tem globalmente Copa do Mundo. Mas o que tu fez?
Tu tangenciou ou tu desviou. Então eu digo assim, o aluno nunca foge. É muito raro um aluno fugir, tanto que eu, das dezenas de textos que eu recebo depois de todo o concurso, um tem fuga. E geralmente é um texto indesculpável, é um texto que tu lê e diz assim, não, ele é indefensável, tu não falou daquilo que foi solicitado de se falar, porque de modo geral o que se faz é só um tangenciamento, certo? Então eu vou dizer para vocês anotarem aí algumas coisas para vocês cuidarem para evitarem esse deslize aqui, da fuga ou do tangenciamento, tá? Então anotem aí alguns itens que eu acho que são importantes. Primeiro, tudo isso subitem da letra B. Evitar exemplos muito longos. Evitar exemplos muito longos. Sabe por quê, pessoal? Porque se vocês derem exemplos longos demais, pode parecer uma pequena descrição ou uma pequena narração dentro de um texto que deveria ser um texto dissertativo e argumentativo. Então assim, quer ver? Vou dar um exemplo aqui de Porto Alegre, tá? Nossa capital aqui do Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre. Várias obras da Copa do Mundo, que se realizou no Brasil há anos já, não foram concluídas, não só para a Copa do Mundo, como seguem não tendo sido concluídas agora, 3 anos depois da Copa do Mundo, a gente segue com as obras ainda inconclusas em vários lugares da cidade. Como é que tu usa esse exemplo? Se tu quer falar da corrupção que envolve os grandes eventos, por exemplo, ou se tu quer falar de desmandos do governo, ou se tu quer falar de qualquer tema crítico em que possa ser usado esse exemplo dos atrasos das obras envolvendo a Copa do Mundo. Tu pode simplesmente dizer o quê? O que seria uma maneira correta de exemplificar? Várias obras que deveriam estar prontas para a Copa do Mundo de 2014 no Brasil não só não foram concluídas dentro do prazo, como 3 ou 4 anos depois seguem inconclusas. Acabou. Deu exemplo, deu para localizar bem, eram obras que eram para ter ficado prontas, não ficaram, seguem não tendo ficado. O exemplo está dado, agora tu larga o exemplo e passa a refletir. Isto demonstra que o poder público, piriri, piriri, pororó, isto demonstra que o governo utiliza esses eventos para piriri, pororó, pororó. Sabe o que a gente faz às vezes, pessoal? Às vezes a gente está num aperto para escrever, está difícil, está travado, e quando te vem um exemplo, tu pensa o quê? Ah, fechou? Dá para preencher umas 3, 4 linhas, pelo menos, com ele agora. E aí tu vai lá e coloca o quê? Várias obras que eram para terem ficado prontas para a Copa do Mundo de 14 não foram concluídas dentro do prazo. Ponto. Não só isso, ainda hoje, mais de 3 anos depois do evento, elas seguem sem ter uma conclusão. Ponto. Na cidade de Porto Alegre, um viaduto que deveria ser construído na Cristóvão Colombo fez com que várias lojas fossem fechadas por não ter sido concluída a tempo. Ponto. Na Avenida Anita Garibaldi foi encontrado... E aí tu fica 4, 5 linhas no exemplo. O exemplo ele não é argumentação, ele te ajuda a argumentar, ele te ajuda a refletir, ele te ajuda a provar. Só que não adianta tu ficar acumulando exemplo, acumulando exemplo, acumulando exemplo, acumulando exemplo, como se tu estivesses argumentando, certo? Então tem de tomar muito cuidado para não exemplificar muito longamente, porque daí sabe o que acontece, pessoal? A gente tem a impressão de que está argumentando e quando termina o exemplo passa para outro parágrafo. Entende? A gente vai lá e diz assim, ó, o governo muitas vezes se utiliza dos grandes eventos para promover, na verdade, desvio de verbas e não um crescimento da cidade que os cedia. Beleza, introduziu bem o parágrafo, tá? Aí tu diz o quê? Muitas obras que eram para terem ficado prontas até 2014 para a realização da Copa do Mundo não foram concluídas a tempo. Não somente isso, até hoje, no ano de 2017, elas seguem inconclusas. Na cidade de Porto Alegre, houve obras que piriri, 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 pororó. Na Oswaldo Aranha, uma avenida central, piriri, 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 pororó, ponto. Tá dado o exemplo. Isso foi o exemplo. Tudo isso foi um exemplo, mais um exemplo, mais um exemplo, ou um longo exemplo. Agora, o que teria que vir? Reflexão. São fatos que demonstram piriri pororó, estes eventos provam que piriri pororó, essas situações são exemplificativas de, e aí tu parte para a tua reflexão. Só que de modo geral, quando a gente alonga muito o exemplo, a gente coloca um ponto final e já passa para o próximo parágrafo. E aí esse é o comentário que eu faço na correção. Temos a abertura e o exemplo, falta a reflexão e fechamento. Tipo, tu não deu sequência para o raciocínio, é como se tu exemplifica, 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 exemplifica. Certo? Tranquilo? Outra coisa, pessoal, anota aí, para evitar fugir em relação ao gênero.
evitar contar histórias longas. Vocês já vão entender o que eu quero dizer. Evitar contar histórias longas. Tá? Então, olha só. Digamos que acontecesse de uma redação pedir para tu falar, por exemplo, do caráter didático que um grande herói pode ter para um povo, digamos, certo? Ou da importância que os grandes heróis nacionais podem ter para a autoestima de um povo. Certamente nós teríamos que selecionar algum exemplo, concordam? Nós não ficaríamos falando genericamente assim, os heróis são importantes, os ídolos desempenham um papel, as pessoas de destaque têm lá algum grau de responsabilidade pelo seu público. Nós falaríamos isso também, mas certamente faríamos o quê? Escolheríamos um. Quem é que nós poderíamos pegar que fosse exemplificativo de um ídolo, de um herói para o povo brasileiro? Certamente, por mil carências que há no nosso país, escolheríamos alguém ou de uma área mais humanitária e social ou da área esportiva, certamente. Dificilmente conseguiríamos achar um grande ídolo político, dificilmente conseguiríamos achar um empresário que pudéssemos achar exemplar. Eu digo que é meio assim, a gente vai para aquilo que é mais seguro. Ninguém vai dizer assim, o Ayrton Senna, grande coisa. Não, o Senna desempenha uma certa função, o Pelé desempenha uma certa função, né? Pessoas que desempenharam grandes funções sociais desempenham certas funções e por aí vai. Digamos que escolhesse o Ayrton Senna, certo? Para exemplificar, assim, da importância. Tu pode ocupar um parágrafo inteiro ou dois contando a história do Senna. Contando a história que tu conhece, que tu domina mais ou menos. Quem está na faixa dos 30 e poucos, chegou a ver o Senna correr, pequeno que seja, mas chegou a ver o Senna correr. Aí tu pode contar que o Senna era tricampeão mundial de Fórmula 1, tu pode contar que o Senna dirigia muito bem na chuva, tu pode contar que o Senna e o Prost, por exemplo, eram quase inimigos, tu pode contar várias coisas. Só que não é o ideal, pessoal. O ideal é que nós façamos o quê? Refletir sobre a função do herói na autoestima de um povo. Aí como é que tu vai colocar o Senna? Um exemplo brasileiro é o piloto tricampeão de Fórmula 1, Ayrton Senna, que não só era muito qualificado no que fazia, como também inspirava as outras pessoas a serem melhores. Tá dada a história do Senna, entendem não? O resto, tu tem que pressupor que o cara sabe ou nem interessa as suas virtudes específicas. Aí tu vai ter que dizer o quê? Personagens como ele fazem com que o povo possa se reconhecer naquele que os representa. Aí tu está refletindo, raciocinando, construindo argumentação. Entendem isso ou não? A gente não pode ser preguiçoso na hora de argumentar. Por que a gente é preguiçoso na hora de argumentar? Argumentar é que nem discutir, pessoal. Às vezes não cansa começar uma discussão. Teu namorado, teu pai, tua mãe puxa um papo, tu diz o quê? Tá. Tipo, nem vou gastar minha energia, porque se a gente for debater isso, eu vou ter que pensar, argumentar, defender, embasar. Isso é o texto. E é claro que dá trabalho. Emitir uma opinião irresponsavelmente é a coisa mais fácil do mundo. Difícil é tu embasar, difícil é tu argumentar, difícil é tu validar. Então, tu não tem que narrar a história do Senna. Senão parece que mostrar o ídolo já defende o teu ponto de vista. Não, tu tem que refletir por que os ídolos são importantes para aqueles que o admiram. Entendem isso ou não? E esse é o trabalho de um texto dissertativo argumentativo, é a gente construir esse tipo de argumentação, certo? E mais uma coisa aí, pessoal, anotem. Necessariamente, aqui ainda na fuga em relação ao gênero, necessariamente assumir um posicionamento, e argumentar em defesa dele. Necessariamente assumir um posicionamento e argumentar em defesa dele, certo? Pessoal, essa semana mesmo eu dei mais algumas aulas de redação e sempre surge uma pergunta, tá? Mas se eu me posicionar com firmeza, eu não posso estar parecendo radical? Se posicionar, não, duas coisas são muito importantes. Primeiro, ser ponderado não é não ter opinião. São coisas completamente diferentes. Tu pode ser muito ponderado e ainda assim ter opinião sobre a imensa maioria dos assuntos. Nós vemos claramente como tem como ser ponderado e ter opinião quando o assunto é daqueles que praticamente não permitem dois posicionamentos ponderados. Entendem, não? Tipo assim, um crime bárbaro,
tá? Nós sabemos que posição assumir, mesmo que sejamos ponderados, entendem? Não. Um cara que estuprou, depois matou e esquartejou uma criança. Ele deve ser punido. A pessoa de maior ponderação do mundo, a pessoa de maior bom senso do mundo, a mais equilibrada e menos radical pessoa do mundo não diria, tem que ver. Certamente a mais ponderada pessoa diria o quê? Sim, o bom senso manda que ele seja punido. A racionalidade manda que ele seja punido. Concordam todos comigo? Agora, quando é um tema que permite dois pontos de vista, parece que assumir um ponto de vista é estar sendo radical ou ignorante, ou está desvalorizando os outros, e não é, entendem? Se eles dizem assim, ó, a tecnologia traz mais benefícios ou prejuízos? Como já foi tema, é o tema mais recorrente de concursos da FCC, é a tecnologia e os aspectos benéficos e maléficos. Isso já foi, digamos assim, com 8 diferentes configurações, já foi tema de concurso, a gente se posicionar a respeito da tecnologia. Até porque a tecnologia tem uma coisa interessante, né? Qual? A gente só consegue falar de tecnologia digital, né? Mas se tu pensar em avanços tecnológicos, assim, o elevador é um avanço tecnológico, né? O rádio é um avanço tecnológico, o motor é um avanço tecnológico. É que sempre que a gente pensa em avanço tecnológico, a gente é de modo meio clichê levado a quê? Internet, computador, encurtou as distâncias, tempo real, tecnologia de automação e coisa e tal. Mas tudo isso tu pode usar, né? Tu pode ter aula no 8º andar devido a avanços tecnológicos, tu não teria como ter. Tu pode ter uma aula iluminada por luz elétrica por causa dos avanços tecnológicos, senão tu não teria como ter essa aula, né? Mas a gente pensa sempre nas mesmas coisas. Falar de tecnologia, 90% das pessoas vai falar da medicina ou da internet. Né? São os avanços tecnológicos que mudaram a história da humanidade. São os que estão mudando, mas a história da humanidade é sequencialmente modificada por 500 mil avanços tecnológicos. Se ele te diz, a tecnologia traz mais benefícios ou prejuízos? Isso é uma pergunta e é binária, entendem isso ou não? Ou ela traz mais benefícios ou ela traz mais prejuízos. E ainda que tu acha que é muito equilibrado, a banca te pediu uma posição não excludente. Não dizer assim, ó, em nome dos benefícios valem todos os prejuízos. Ou, como há prejuízos, melhor seria acabar com os avanços tecnológicos. Né? Nenhuma coisa nem outra, tu pode defender, apesar de haver alguns prejuízos ocasionados. Fato é que a tecnologia é importante por tais e tais motivos, por possibilitar tal e tal coisa, por fazer com que possamos piriri pororó. Entendem isso? Então, temos de assumir um posicionamento e temos que argumentar em defesa do nosso ponto de vista. Temos que assumir um posicionamento e argumentar em defesa de um ponto de vista, certo? Tu não pode simplesmente ficar repetindo a tua opinião, que é uma coisa que às vezes a gente faz, não? Sem argumentar. A tecnologia traz vários problemas. Esses problemas são bastante graves e terminam atingindo a todos. Por isso, a tecnologia deveria ser freada. Tu não está argumentando, tu está expondo opinião. Ela traz problemas, tu não disse quais. Tu disse que atinge a todos, não disse como. Tu disse que ela deveria ser freada, mas não se diz de que maneira e por aí vai. Entendem? Então, a gente tem que necessariamente argumentar e necessariamente defender ponto de vista. Senão, a gente foge do gênero argumentativo. Foge do gênero argumentativo, certo? E não fiquem com tanto medo, pessoal, assim, ó. O avaliador, ele não vai estar vendo, assim, com tanto detimento se tu é a mais ponderada pessoa do mundo, a mais equilibrada e a mais razoável. Na verdade, o que eles querem ver é o quê, pessoal? Se tu tem condições de discernir o que é certo, o que é errado, se tu tem condições de seguir uma ordem, se tu tem condições de ser razoável e racional, se tu tem condições de assumir uma postura formal adequada, entendem? Não. Eu brinco, o que menos interessa é o que tu verdadeiramente é, pessoal. Aquilo ali que tu está fazendo para o teu corretor não é a tua verdade íntima. Como é que eu vou defender uma coisa que eu não penso? Assim, defendendo uma coisa que tu não pense. Digamos que tu está formalmente te apresentando para alguém, entendem? Imaginem eu, Marcelo, digamos que eu seja uma pessoa impaciente, irritada, sem noção de hierarquia, que detesta os meus chefes. Digamos que eu seja assim na minha vida. É assim que eu vou me apresentar para um possível chefe? Quero te dizer que eu não gosto de cumprir ordem. Para mim, chefe está num time, empregado no outro. Nunca ninguém dobrou minha crista, não vai ser tu. Entende? É claro que não, né? Eu vou assumir uma postura que é mais ponderada, mais equilibrada, mais racional. É isso o que nós temos que fazer dentro de um texto, certo? Mas sempre se posicionando. Não fiquem em cima do muro, que ficar em cima do muro é muito, muito, muito ruim, certo? Terceiro item aí, pessoal, que acarreta desconto muito significativo de nota. Fuga em relação ao tema. Fuga em relação ao tema.
Isso aqui vocês têm que ter muito cuidado. Fuga em relação ao tema. Por que vocês têm que ter muito cuidado? Porque assim, ó pessoal, como é que tem sido a mais comum configuração de temas de redação, sabem? A maneira como ele é apresentado na folha lá do tema, a maneira como a proposta é apresentada para ti. Não. A maneira como eles te fazem a proposta, como a proposta vem escrita na folha. Pois é, nunca foi só o tema em negrito. Nunca foi assim, disserte acerca da natureza e da ação humana. Nunca foi. Sempre veio um texto de apoio. Isto sempre, certo? Esse texto de apoio pode ter uma linha, uma única linha, como já teve, por exemplo, que eu citei na aula passada, eu acho. Um filósofo alemão, para confirmar uma de suas teorias, nos lembra que uma esfera de 1 centímetro de diâmetro tem as mesmas propriedades de uma esfera de 100 metros de diâmetro. Ponto. Esse era o texto de apoio, certo? Tem textos de apoio que são um parágrafo, ou mais que um parágrafo, 2 parágrafos, no máximo meia página. E aí se diz o quê, pessoal? As pessoas costumam pensar que em momentos extremos agirão de modo selvagem e egoísta. Ponto. No entanto, uma recente pesquisa desenvolvida nos Estados Unidos demonstra que, quando ocorre uma grande catástrofe natural, como um deslocamento de terra ou um tsunami, a postura mais comum de ser assumida é uma postura humana e solidária. Ponto. O resto é o que se costuma chamar de mitologia do desastre, que é a tendência a pensar que... E aí vem todo um textinho assim, certo? Aí, então o que eu estou dizendo para vocês? O texto, este de apoio, ele é padrão, sempre haverá. Tu não vai pegar uma redação que não tem um texto de apoio. Só que daí, logo depois do texto, vai haver 2 hipóteses, certo? Uma que eu acho que te facilita muito e outra que eu acho que te dificulta muito. Qual é a mais facilitadora? Que não é o que a banca mais tem feito. Qual seria a mais facilitadora? A que direciona bem. Tendo como base as ideias veiculadas no texto acima, ou considerando que as ideias do texto acima têm caráter unicamente motivador, desenvolva um texto sobre o seguinte tema: a competitividade e a solidão. Te dão em negrito o tema. Esta é uma hipótese. Barbada, né? Por quê? Porque tu vai usar a visão do texto como apoio para falar de competitividade e solidão. Essa é a hipótese mais tranquila, mas não tem sido a mais comum. Qual tem sido a mais comum? Considerando que o texto acima tem caráter unicamente motivador, escreva um texto dissertativo argumentativo em que você se posicione em relação às ideias que nele são veiculadas. Ponto. Entendem isso ou não? Eles não te dão a delimitação, tu tem que ver qual é o tema que está no textinho, tu tem que tirar do textinho o que é mais importante e debatível e tu tem que escrever sobre aquilo que é mais importante dentro do textinho. Conseguem entender? Mesmo em nível médio. Isso é bizarro na redação, sabem? Às vezes uma redação de nível médio tem um tema muito difícil e às vezes uma redação de nível superior tem um tema muito fácil. Não existe esse... Eles não fazem essa hierarquia. Muito frequentemente o aluno do nível superior, do analista, sai furioso porque era um tema muito barbada, ou do técnico sai furioso porque era um tema impossível e o do analista era barbada. Porque, por exemplo, tem gente que opta pelo técnico para não ter que enfrentar o analista, por exemplo. E aí vem um tema terrível de redação no técnico e um tema barbada no analista. Então, vem ética no técnico e Copa do Mundo no analista, sabe? Eu quero dizer, preferia 10 vezes escrever sobre um evento objetivo, material e tranquilo do que escrever sobre um valor meio vago, meio genérico, filosófico e por aí vai. Então, assim, neste tema, por exemplo, o que o cara estava dizendo? Se fosse este, digamos, o embasador, o que o cara estava dizendo é que a tendência é achar que nos momentos extremos nós somos desumanos, mas que pesquisas mostram que nós costumamos ser solidários. Tu vai ter que te posicionar. Se tu acha que os pesquisadores estão certos, e de fato, no momento extremo, o ser humano tende a ser menos egoísta, ou se tu discorda dos cientistas, eventualmente, e acha que o ser humano tende a ser, de fato, pouco solidário, e por aí vai. Certo? Tranquilo, pessoal? Fechou? Isso é bizarro, isso foi um tema de concurso bem na época que estavam tendo os tsunamis, esse negócio da solidariedade ou não solidariedade, coisa e tal, né?
E, de fato, na imensa maioria desses grandes desastres naturais tem grandes demonstrações de humanidade, né? Meio bizarras, assim. No recente acidente da Chapecoense, o cara da Lamia que foi resgatado disse, me deixa aqui e vai buscar a fulana, que ela tá viva, que ela tá aí, né? Tu vê que bizarro, assim, tu tá numa situação muito extrema, caiu um avião, a primeira preocupação do cara foi dizer para buscar a colega que também era funcionária da empresa e coisa e tal, para ir buscá-la. Então, tu pode ir contra a pesquisa, só que num texto como esse talvez fosse mais adequado e a favor, né? Se tem uma pesquisa científica desenvolvida por cientistas sérios que demonstram que a visão comum parece ser a equivocada e que a visão certa é a outra, tu pode contrariar, mas sempre é mais difícil de argumentar, né? Melhor é tu pegar esse viés e já utilizar isso pro lado do teu ponto de vista, certo? Mas a gente tem que cuidar para não fugir do tema. Agora é o seguinte, ó. Isso também trava muita gente. Tu pensa, meu Deus, mas como é que eu vou ter certeza que eu entendi? Tu não tem como ter certeza absoluta de que tu entendeu, mas tu tem que entender se se está falando de ética, de justiça social, de catástrofes naturais, de paz de espírito, de Copa do Mundo. É isto, entendem? Não fugir do tema é não ser muito desviante, certo? É isso aqui que eles vão querer. Anotem algumas coisas para cuidar, pessoal. Quer ver? Ó, aqui do lado anota assim, ó, não fugir do tema. Fuga em relação ao tema e em relação às delimitações do tema. Em relação às delimitações do tema. Imaginem que eu dissesse para vocês assim, ó, pessoal, imagina que eu estivesse aqui dando uma aula de língua portuguesa, de gramática, tá? E eu digo assim, pessoal, hoje nós veremos pontuação. Mais especificamente, nós veremos vírgula. E mais especificamente, na aula de hoje, nós vamos focar a vírgula que separa orações. Entenderam ou não? Eu digo, nós vamos ver pontuação, mais especificamente nós vamos ver vírgula e mais especificamente a vírgula que separa orações. Orações adjetivas, coordenadas, subordinadas adverbiais e por aí vai. Eu digo assim, me dá uma frase de exemplo dessa pontuação que a gente vai estudar hoje. E aí tu me dá a seguinte frase, Carlos disse, : irei embora. Carlos disse, : irei embora. Tu me deu uma frase que tem o quê? Que tem pontuação, que tem vírgula ou que tem vírgula separando orações? Se fosse, Carlos disse, : irei embora, ponto. Tem pontuação, tem vírgula ou vírgula separando orações? Só pontuação. Tu ignorou completamente a delimitação que eu te dei, entendem? Eu disse, me dá uma frase de exemplo desse sinal de pontuação que nós estudaremos hoje. Tu não tinha que me dar um sinal de pontuação, nem só vírgula. Tu tinha que me dar uma frase em que tivesse vírgula separando duas orações, entendem? No desespero da prova, a minha tese é a seguinte, a gente sempre entende o tema maior, onde a gente pode deslizar é na delimitação que eles deram, entendem? Então, se o tema fosse assim, ó, disserte acerca da importância da Copa do Mundo para o desenvolvimento do turismo nas cidades onde o evento é sediado. O que tu tira desse texto? Se eu disser assim, resume qual é o tema, tu me diria o quê? Copa do Mundo. É o que tu leu ali. É a importância da Copa do Mundo. Não. Disserte acerca da Copa do Mundo e da sua importância para o turismo nas cidades onde tal evento é sediado. Então não é só para tu falar de Copa do Mundo, que é um torneio de seleções, ou de Copa do Mundo, que envolve muito investimento, ou de Copa do Mundo, que pode ter corrupção, ou de Copa do Mundo, que é onde se desenvolve nacionalismo. É para tu falar do quê? Da importância turística de eventos como esse. Não precisa nem ser a Copa do Mundo. Entendem isso ou não? Eventos como esse, tu pode até ampliar um pouco mais, pode falar de Copa do Mundo, de Campeonato Pan-Americano, de Olimpíadas e por aí vai, que são grandes eventos que têm uma importância turística muito grande, entendem? Então a gente tem que cuidar para encontrar o tema e encontrar as delimitações, certo? Anota aí 2 cuidados que eu vou pedir para tu tomar. Primeiro, anota verificar se o tema está claramente presente em todos os parágrafos do texto.
Verificar se o tema está claramente presente em todos os parágrafos do texto. Entende o que eu estou te dizendo? Não. De que texto? Não do de apoio, do teu. Terminou de escrever o teu rascunho e é para falar de Copa do Mundo e turismo. Eu quero que tu faça qual autocrítica? Lê a introdução e pensa, tem Copa do Mundo e turismo? Tem. Primeiro desenvolvimento, tem Copa do Mundo e turismo? Tem. Segundo desenvolvimento, tem Copa do Mundo e turismo? Tem. Conclusão, tem Copa do Mundo e turismo? Tem. Eu não fugi do tema, tem um fio condutor que vai do início até o final do texto. Entendem o que eu estou dizendo para vocês? Não. O que é muito comum é a gente escrever um texto e dizer assim, primeiro parágrafo de desenvolvimento, Copa do Mundo e turismo. Segundo, Copa do Mundo e corrupção. Não. Tu pode falar de aspectos benéficos para o turismo e maléficos do turismo. Tu pode falar do turismo nas capitais e do turismo nas cidades mais periféricas. Mas tu não pode fugir deste eixo temático que foi dado, entendem? Diga. Ô Marcelo, para eu não fugir do tema, eu sempre faço assim, coloco pontos negativos no desenvolvimento expositivo. Pode ser. Porque daí eu falo do tema, mas Sim. Não tem problema nenhum. A colega perguntou sobre colocar pontos positivos no primeiro desenvolvimento, negativos no segundo desenvolvimento. É uma estrutura possível. Nem todo tema vai ter pontos positivos e pontos negativos. Se o tema fosse, por exemplo, assim, a importância da ética no cotidiano, é difícil encontrar um aspecto negativo de um posicionamento ético. Até se pode, mas o importante é que tu não fuja do tema. Tipo, se a importância da ética no cotidiano, tem que ter ética e cotidiano nos 2 parágrafos de desenvolvimento. Se for aspectos positivos e negativos da ética no cotidiano, beleza. Mas o que não pode faltar é ética e cotidiano nos 2 parágrafos de desenvolvimento. Eu faço uma comparação assim, ó, pessoal. Texto que a gente tem que escrever é um filme, não é uma novela. Entendem, não? E se for um filme ou um curta-metragem, ele é um curta-metragem, ele não é um filme. Por quê? Porque numa novela tu vai ter algo central e muita coisa periférica orbitando em torno do central, concorda ou não? Nós temos o mocinho e a mocinha, nós temos o vilão e a vilã, mas nós temos mais 20 núcleos, tem o núcleo mais engraçado, tem o núcleo mais social, tem o núcleo da favela, tem o núcleo aristocrático, tem o núcleo com caráter, tem o núcleo sem caráter, tem vários núcleos, certo? Se tu pegar um filme, por exemplo, reduz muito isso, né? Geralmente é a história de um casal, ou é a história de 2 pessoas, ou tem um fio condutor muito claro. Na nossa redação, a gente não tem espaço em 30 linhas para devagar, se afastar do tema e depois voltar. A gente tem que ser bem específico o tempo inteiro, certo? E anota aí uma segunda coisa, no cuidado com a fuga em relação ao tema. Cuidar para não ampliar demais o âmbito de debate. Cuidar para não ampliar demais o âmbito de debate. A gente costuma pensar, pessoal, que fugir do tema é coisa pra louco, né? Não, tipo assim, mas como é que uma pessoa vai fugir do tema? Pessoal, querem ver uma coisa fácil de vocês notarem no cotidiano, que é um paralelo super fácil de fazer isso aqui? Às vezes nós vamos falar sobre um assunto e no meio do assunto nos ocorre de fazer um paralelo que envolve um outro assunto, certo? Um paralelo sobre um outro assunto. Então eu vou te contar que eu fui a um jogo de futebol no Maracanã e nós vamos falar, teve um Fla-Flu no Maracanã e eu fui assistir. E aí eu vou te contar sobre como é que eu fui até lá, como é que foi o jogo, a minha entrada, e no meio eu me lembro que quando eu estava entrando no estádio eu encontrei o Paulo. Entendem? Isso não tem a ver com o jogo no Maracanã em si. Eu digo assim, te falei que eu fui assistir um Fla-Flu no Maracanã, no Rio de Janeiro? Não, foi sensacional, sensacional. Fomos de metrô até próximo de lá, descemos, tinham vários torcedores do Flamengo indo junto. E quando eu estava entrando, não vai acreditar, encontrei o Paulo. Eu te digo isso. A ideia é só contar isso. Eu encontrei o Paulo. E por acaso tu me dá qual mote? Tu diz o quê? Que Paulo? Eu digo, Paulo, que namorava a Ana, minha prima. Aquele cara que terminou batendo nela, te lembra? Depois se separaram, brigaram, voltaram. Tu está brincando que apanhou. O assunto vira, sem tu te dar conta o quê? Vira o Paulo. Tu está falando do Paulo, da tua prima, da relação deles, da separação, tarará. E prova de que isso pode acontecer, pessoal, é que às vezes na hora de voltar para o assunto central, a gente está tão longe dele que nenhum dos dois lembra qual era o assunto inicial. Entendem, não? Eu vou voltar e digo, do que eu estava falando? E o outro te olha e diz o quê? Não sei.
Não sei também. Aí daqui a pouco ocorre para um. Só que olha só, a gente tá falando de um contexto de interação humana. Tu imagina no texto em que tu é livre. Se tu começar a desviar, tu nem te dá conta. Tu desvia, tu pode ir muito longe do texto sem que ninguém te peça para voltar. Então tu tem que tomar muito cuidado para falar especificamente daquilo que for solicitado, certo? Porque o tema já vai ser amplo, pessoal, e nós não temos como ampliar mais. Mas fuga do tema também é algo que pode nos descontar muita nota. Se tu desviar muito do tema, é nota 0, né? Nota 0 por fuga do tema. Quarto item, pessoal, identificação imprópria. Sabe o que é isso? Identificação imprópria. Qualquer. Ou não só marquinha, qualquer coisa que possa ser considerado um recurso para que tu te identifique como autor do texto. Na folha definitiva tem que tomar muito cuidado, ninguém faz isso de propósito, tá? Mas, por exemplo, se tu rubricar uma coisa numa margem da tua folha definitiva, tu está sumariamente eliminado. Se tu fizer uma estrelinha fora do texto, tu está sumariamente eliminado. Por quê? Porque aquilo poderia ser uma marca para que tu conseguisse te identificar no caso, por exemplo, de subornar um corretor ou algo assim em termos bem extremos. Eu acho isso aqui uma bobagem imensa, porque se tu fosse comprar um corretor, tu certamente daria o teu texto para ele, concorda ou não? Eu vou te dar o meu rascunho, ou o meu é o que começa com tal frase, ou é o que termina com tal palavra, tu não daria uma indicação vaga. Mas enfim, não pode ter identificação imprópria. Isso aqui não é brincadeira, isso aqui é coisa muito, muito, muito séria, tá? Um aluno meu, pessoal, fazia o seguinte, ó, isso não é piada, isso é seríssimo. Ele escrevia no início de cada parágrafo a palavra banana. Tá? De verdade, juro, juro, juro. Escrevia a lápis para marcar o início do parágrafo um espaçamento que ele achava adequado. Ele achava que a palavra banana dava um espaçamento adequado. E aí ele escrevia banana, e escrevia banana, e escrevia banana, e começava a escrever com caneta ali do lado. E ele não apagou o banana a lápis e foi eliminado do concurso, tirou nota 0. E é verdade. E eles remetem diretamente a este item do edital. Texto eliminado pelo motivo tal, eu não sei a numeração, depois vocês olhem aí no edital, eu botei um edital no fim do material, mas eles remetem a esse item aqui. Então só cuidem. Eu, por exemplo, sou um perigo, pessoal, porque eu tenho a mania de enquanto eu penso, eu rabisco, é um hábito. Eu estou falando no telefone, eu fico rabiscando coisas, escrevendo números, rubricando meu nome, coisa e tal. Nós não podemos ter nenhuma marca de identificação na folha definitiva, de jeito nenhum, tá? Quinto item que te eliminaria sumariamente. Qual seria o quinto item que te eliminaria sumariamente? Lápis. Se passarmos a limpo o texto a lápis, nós estamos sumariamente eliminados, certo? E uma outra coisa, pessoal, também interessante, qual? Se nós passarmos a limpo a lápis, estamos eliminados e nós não podemos, sob hipótese alguma, usar o quê? Corretor. Não se pode usar corretor. Errou, tem que corrigir na mão. Risca a palavra, escreve de novo, puxa aquele Vzinho e faz o A se ficou faltando, mas tem que corrigir. Não pode usar corretor ortográfico, né? Não pode usar aqueles corretores. Por que não, pessoal? Em proteção do teu próprio texto, né? Porque se pudesse usar corretor, depois eu quero te eliminar, digamos assim, vou lá e apago uma frase inteira no meio do teu texto e digo que eu recebi o texto assim, por exemplo, entende? Então tu não pode ter essa interferência que seria uma coisa de fora para dentro no texto, porque teria como o teu texto ser burlado mais tarde. Sem ti, teria como o texto ter isso, né? Embora, mais uma vez, a banca é preciosista, porque mais uma vez, o quê? Tu pode... Se eu fosse um corretor muito mau caráter, por exemplo, eu poderia riscar uma palavra no teu texto e dizer que essa palavra já veio riscada. E aí seria um debate para ver se ela já veio riscada ou se ela não veio, mas prova não teria como ter. E vou dar uma dica. Muita gente passa limpo a lápis e depois copia a caneta por cima e depois tenta dar uma apagada no lápis por baixo. Eu acho pavoroso, pessoal, eu acho que prejudica a leitura, porque a letra, tu nunca tira todo o lápis e fica como se a letra tivesse meio tremidinha que tu não consegue passar bem por cima. Então o que eu acho, faz o teu rascunho definitivo até a 30ª linha, deixa o teu rascunho ali e passa limpo exatamente como está no teu rascunho. Certo? Se escrevermos a lápis, também estaríamos sumariamente eliminados. Fechou, pessoal? Seguindo adiante aí, mais duas coisinhas e daí a gente entra na estrutura, que é o cerne mesmo, o centro, digamos assim, desta nossa aula de hoje, tá?
O que nós temos aí com o item que está com o número 8? O item que está com o número 8 é aspectos úteis, tá? Eu coloquei 2 aspectos úteis, que eu acho que são dúvidas que podem surgir durante o texto e que convém sabermos o que fazer. Aspectos úteis. Tá? Primeiro dos aspectos úteis que eu coloquei aí foi aspas ou maiúsculas? Aspas. Aspas. Saberiam quando usar aspas num texto, pessoal? Quando é que se usa aspas? Tem algumas situações. Quais são as algumas situações? Mas olha só. Tem algumas, mas não muitas. Não muitas. Aspas não é uma coisa que a gente sai distribuindo por aí, certo? Tem que usar de maneira bem equilibrada e preferencialmente talvez até nem usar, tá? Mas se for usar, tem que tomar alguns cuidados. Primeira situação em que nós usamos aspas, pessoal, qual é? Usamos aspas quando fizermos citação literal. Citação literal, certo? Se fizermos citação literal, utilizaremos aspas. Por que eu estou colocando citação literal? Se tu passar para discurso indireto, sem aspas. Tranquilo? Passei para discurso indireto. Fulano disse que piriri pororó, sem aspas. Passou para o discurso indireto não leva aspas. Entendem? Agora, se tu for fazer uma citação literal, aí sim, tá? Então, por exemplo, assim, ó. Se eu vou lá e digo assim, Fernando Pessoa escreveu. Fernando Pessoa escreveu. Vou fazer a citação literal do Fernando Pessoa. 2 pontos, abre aspas. Tudo vale a pena. Fecha aspas, ponto. Certo? Citação literal, usei as palavras do Fernando Pessoa. Tranquilo e sereno? Isto aqui tu tem que escrever com aspas. Agora, se eu dissesse assim, ó, Fernando Pessoa, em um de seus poemas, nos lembrou que tudo vale a pena, desde que a nossa alma não seja pequena. Não repeti literalmente o que saiu da boca do Fernando Pessoa, então não coloco entre aspas. Passei para discurso indireto, não coloco. Se for citação literal, eu coloco entre aspas, certo? Importante aqui, podemos usar citações no texto? Se soubermos, e se forem muito adequadas, sim. Eu sempre acho mais seguro não, certo? O Enem, por exemplo, se vocês derem um exemplo, o Exame Nacional do Ensino Médio valoriza muito alunos que façam citações de obras clássicas, citações de poemas, etc. Eu acho uma coisa meio pueril, pessoal. Até entendo no campo do Enem, porque é de se elogiar um menino supostamente de 16 ou 17 anos que consegue citar no meio de um texto Manuel Bandeira, ou José Saramago, ou Gabriel Garcia Marques. É de fato elogiável, tu está valorizando o nível cultural do cara e a adequação ao texto. Agora, eu acho o seguinte, pessoal, é muito raro, a não ser que tu te prepare para fazer citações, é muito raro que tu consiga fazer boas citações. Entendem? Tipo, a citação que tende a nos vir é essa aqui, que é um verso que tu sabe, todos os outros concorrentes também sabem. Assim como minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá, sabe? Então, tipo assim, eu acho que a citação pode ser, se for uma citação diferente, se é para dizer algo que todo mundo sabe, assim, ai, já dizia Shakespeare, nem tudo que reluz é ouro. Melhor não dizer nada, entendem? Não, porque nem tudo que reluz é ouro, eu sei, minha avó sabe, meus primos sabem, todos os alunos sabem. Então, mas se tu for fazer, tu vai citar, por exemplo, tu pode citar um artigo constitucional, né? Está disposto no artigo 5º da Constituição Federal, 2 pontos. Cita o artigo, tu sabe literalmente o artigo, vai lá e coloca entre aspas se tu for citar o texto. Tranquilo? Segunda situação em que nós devemos usar aspas, pessoal, qual é? Nomes de obras. Nomes de obras. Sabiam? Não. Nomes de obras. Vai usar nome de obra, coloca aspas. O que seria nome de obra, pessoal? Tu vai citar assim, ó, no romance Dom Casmurro, de Machado de Assis. Dom Casmurro, entre aspas. Sim? No filme Tropa de Elite. Tropa de Elite, entre aspas.
Na ópera tal, há o nome da ópera, entre aspas. No poema tal, o nome do poema, entre aspas. Certo? E não só de obras literárias, pessoal. Se tu fosse citar o jornal Zero Hora, por exemplo, o jornal Zero Hora, entre aspas. Zero Hora é o nome do jornal, coloca entre aspas. O jornal Folha de São Paulo, entre aspas. A revista Veja, Veja, entre aspas. Certo? A revista Carta Capital, entre aspas. Então, não só obras artísticas, ficcionais, como também obras de ampla circulação, periódicos, etc. Tudo tu coloca entre aspas. Vai estar um programa televisivo, pessoal. No Caldeirão do Hulk, é o nome, coloca entre aspas. No Jornal da Globo, foi veiculada uma reportagem, entre aspas. Certo? Tranquilo? Então, nomes de obras nós temos de colocar entre aspas também. Terceira coisa, pessoal, que nós colocamos entre aspas, além de nomes de obras e citações literais, estrangeirismos. Estrangeirismos, certo? Pessoal, o que nós consideraremos um estrangeirismo? Isso é significativo, acho que isso é importante. O que é um estrangeirismo? É uma palavra estrangeira que mantém a sua grafia original estrangeira e que entra no uso da língua portuguesa, certo? Então, assim, ó, abajur, A-B-A-J-U-R. Abajur vem de outra língua em que se escrevia abat-jour e vira abajur. Aportuguesou não é mais estrangeirismo, é palavra da nossa língua. Cowboy, aqui no Brasil hoje, se escreve C-A-U-B-O-I, com acento agudo neste último O. Se escreve cowboy que nem lençóis, por exemplo, é a mesma estrutura. Vai escrever cowboy com U, não é com aspas, se tu escrever esse cowboy já brasileiro. Vai escrever buffet. Qual é a grafia brasileira de buffet, alguém sabe? É buffet com acento circunflexo no E. O buffet, assim é a grafia brasileira de buffet. Se tu vai escrever buffet, sem aspas. Se tu vai escrever buquê, B-U-Q-U-E, com acento circunflexo, sem aspas. Abrasileirou é sem aspas, é palavra da língua portuguesa. Quando é que nós devemos usar aspas? Quando é uma palavra da língua estrangeira que mantém a sua significação e mantém a sua grafia, pessoal. Por exemplo, happy hour. Happy hour. Tá bom? Eu acho assim, ó, sobre o estrangeirismo. Se der para evitar, evita, a não ser o inevitável. E se não der para evitar, coloca entre aspas que é mais seguro. Pode ser que tu não coloque, porque senão entra assim, ó, professor, e se forem esses estrangeirismos muito batidos e parte da nossa língua? Por exemplo, shopping é o mais. Shopping é o mais. Facebook tu teria que colocar entre aspas pelo mesmo motivo da Zero Hora, da Veja, seria o nome da coisa, né? O Facebook, ou Google, tu estaria dando nome a alguma coisa. Mas shopping é um clássico, né? Eu colocaria shopping entre aspas, e eu já vi corretor marcar como erro ter um termo estrangeiro usual como shopping sem estar entre aspas. Mas se tu for falar assim, ó, hoje em dia, até mesmo em um happy hour, as pessoas ficam olhando para os seus celulares e não interagem entre si. Não precisa o happy hour nesse caso, entendem? Em vez de falar num happy hour, tu poderia dizer o quê? Até hoje, mesmo em um encontro entre amigos, as pessoas tendem a ficar olhando para o celular e não a trocar informações entre si. Substitui o happy hour por encontro, certo? Mas tem algumas que eu acho que é difícil de fugir. Shopping, por exemplo. Você vai falar sobre violência urbana. Daqui a pouco tu quer dizer o quê? Que um dos motivos para o desenvolvimento dos shoppings é o fato de não haver segurança na rua, né? Uma coisa que havia muito aqui em Porto Alegre, em todas as capitais, há cada vez menos, aqui em Porto Alegre nem há mais, é cinema de calçada, né? O Baltimore, que tinha na Oswaldo Aranha, do lado da Lancheria do Parque, onde hoje é um prédio gigantesco comercial, que foi o último dos grandes cinemas de calçada, não tem mais. Então tu pode dizer o quê? O fato de todos os cinemas se transferirem para os shoppings, vai escrever shopping, não tem como, entende? Tu não tem como dizer centro comercial porque é outra coisa um pouco diferente. Se tu for escrever shopping, tu não vai escrever com X, né?
Nem deve, no meu ponto de vista. Só usa a grafia brasileira do que já está muito abrasileirado. Então, se tu for escrever shopping, tu vai escrever o quê? Escreve shopping, escreve entre aspas. Vai escrever show, escreve com W, escreve entre aspas. Certo? E tem uns que fica difícil fugir, né, pessoal? Por exemplo, bullying. Bullying. B-U-L-L-Y-I-N-G. Não tem outra palavra para isso. Entende? Tu até pode falar assim de jovens que sofrem perseguições, mas não é a mesma coisa. Existe uma palavra que define uma coisa inteira, que é bullying. Então tu vai dizer o quê? Hoje, não por acaso, o bullying tem sido um grande problema nas escolas. Vai escrever bullying, escreve entre aspas. Certo? Mas como é uma prova de língua portuguesa, quer ver uma coisa? Eu faço uma brincadeira com vocês. Vocês nunca têm vocês não têm um amigo ou um conhecido, tem gente que gosta de usar expressões estrangeiras assim totalmente desnecessárias. Entende? Assim, no meio de um diálogo, assim, tu pergunta, e aí, cara, como é que tu tá? A pessoa te olha e diz, sou. Não é sou, tu que tá mais ou menos, meia boca, né? Existe no nosso vocabulário, sou, não é algo tão usual assim para tu usar no meio de um vocábulo, né? Eu tenho um amigo meu que ele é tão metido que às vezes ele diz que ele esqueceu da expressão em português. Tem que ser muito nojento, né? Tipo assim, como se fosse, eu lembro em inglês, eu lembro em francês, mas como se diz aqui mesmo? Porque ele morou 6 meses fora, perdeu a linguagem pátria, assim, e só sabe falar com outras linguagens. Eu acho que isso soa um pouco petulante daqui a pouco, entendeu? Ou falta de vocábulo mesmo. Geralmente a gente tem um vocábulo à nossa disposição que seja nosso, originalmente nosso e que possa ser usado. Então, estrangeirismos também devem ser colocados entre aspas, certo?